comunicador? Como foi? Você se inspirou em quem? Era a sua vontade, seu sonho? Como foi que tudo começou? Não, eu nunca imaginei que eu seria um comunicador de rádio, né, um locutor. O que é que ocorre? Quando eu era criança, faz um tempinho já, viu? Quando eu era criança... Mas ele tá jovem. Você tá usando Botox? Não, ainda não. Ainda não, mas vou chegar lá. Veja bem, quando criança eu gostava muito de ouvir rádio. Tanto é que eu estudava no Colégio Salesiano, chegava em casa, aí fazia a tarefa depois do almoço. Aí eu me lembro, lá na casa dos meus pais, tinha um quarto que tinha uma rede. Eu adorava ficar me balançando na rede e ouvindo rádio. E naquela época, a grande maioria era rádio AM. Então eu ouvia muito a rádio Educadora AM do Crato, Rádio Araripe e as rádios de Juazeiro do Norte. Né? Eu adorava comunicadores como Robledo Pontes, Seu Eloy, tantos outros também. Aqui o Foguinho Francisco Silva. Depois um dos meus grandes ídolos no rádio foi o Walter Júnior. Então, assim, eu sempre gostei de rádio, mas eu não imaginava trabalhar no rádio. Meu pai, ele foi radialista na década de 60 e início dos anos 70. Só que nesse período meu da infância, que eu ouvia muito rádio, o meu pai estava fora do rádio. Ele foi radialista, passou 16 anos sendo representante comercial, que foi o período da minha infância e início da adolescência. O que é que ocorre? Quando meu pai voltou para o rádio, aí eu já tinha 17, quase 18 anos de idade. Mas eu tinha toda uma admiração pelos radialistas e pelo rádio anteriormente. E o meu pai também não cogitava voltar ao rádio. Surgiu um convite, ele voltou, na época, para a rádio Iracema AM. E aí o meu pai, ele foi ser locutor, depois diretor da rádio, que você conheceu muito bem, o meu pai, né? Quem não está lembrando do pai do Marco Valério, nosso saudoso Vilmar Lima, né, querido demais, que colocou muita gente boa no rádio. É verdade. Aí ele me deu essa oportunidade, né? Ele viu que eu gostava de rádio e eu ficava por ali, como a gente fala na linguagem do rádio, malando pela rádio. E aí o meu pai disse, olha, você quiser tentar, a gente faz um teste aqui, agora tem que se garantir. O que é que acontece? Eu fui muito mal, né? Eu pegava um jornal e ficava lá no meu quarto trancado, lendo o jornal para tentar melhorar a dicção, impostação de voz. Só que a gente começa sempre muito ruinzinho, né? Com honrosas exceções, a gente começa assim engatinhando mesmo. E aí o meu pai disse, não vai dar. Colocou ali para participar de um programa ou outro. Não tinha programa próprio, era participando. Um quadrozinho de futebol e tal, que eu sempre gostei. Não rolou, não foi legal. Aí ele me tirou do ar. Aí a minha mãe chegou para o meu pai e disse, Vilmar, não é possível que você vá acabar o sonho desse menino. Dê um jeito de colocar ele na rádio, nem que seja uma participaçãozinha pequena, enquanto ele vai aprendendo e tal. E aí, depois de algum tempo, eu voltei, digamos assim, a ter uma nova oportunidade. E eu me lembro, eu tenho uma amizade muito grande com o J. Luiz, que por sinal é meu compadre, e o J. Luiz, ele era operador de um programa que tinha na Rádio Iracema AM à noite, do Lucier Menezes. Isso lá na década de 80, 1980. Tem gente aqui que eu acho que não era nem nascido nessa época. E aí, o Lucier Menezes, ele era um dos redatores. E ele anunciava as músicas, um bloco de 3, 4 músicas, e ia fazer a redação do jornal do dia seguinte na sala de redação. E eu ficava lá, o operador da noite era J. Luiz. E J. Luiz permitia que entre uma música e outra, eu desse a hora. Então o que é que acontecia? O Lucier anunciava 3 músicas, aí saía do estúdio, ficava só o operador. Aí quando terminava a primeira música, eu encostava, morrendo de medo de Lucier entrar e descobrir o que eu estava fazendo, aí fazia 20 horas, 30 minutos. Só isso e nada mais. Aí tome a outra música, né? Até que um dia eu fui falar, quando eu estava no meio da hora, Lucier entrou. E no outro dia contou ao meu pai, né? Claro, eu levei aquele racha, né? Porque pai é pai, né? E assim, meu pai, ele era muito sério na rádio, né? Ele era muito criterioso. Ah, não vou trabalhar na rádio porque eu era filho dele. Ele tinha que ter talento, capacidade, ou pelo menos a projeção de um dia ter, para poder engatear e começar no rádio. Mas foi mais ou menos assim.
Aí também tinha o pessoal do sindicato na época que pegava muito no pé da gente. Diferentemente de hoje, né? Que todo mundo hoje que tem um celular é jornalista. Naquela época não, o sindicato realmente pegava no pé. E o falecido Edmilson Tavares, que você conhece muito bem, ele era muito rigoroso com relação a isso. Foi na rádio algumas vezes, viu? E ele me tirou do ar várias vezes. Até que eu saí daqui para fazer um curso em Sobral. Fomos eu, alguns outros comunicadores como Gerlândio Ângelo, J. Luiz, Vanderlei Rodina, para fazer o curso em Sobral para poder trabalhar em Juazeiro. Então foi, a partir daí foi um começo assim tumultuado, mas eu acho que depois de 30 e alguns anos de rádio, acho que deu certo, viu? Julinha!